teremos agora que falar sobre as regras básicas para a criação de uma apresentação. Vamos então ver esses aspectos mais importantes que temos que ter em linha de conta e que um deles será sincronizar a aparição dos textos dos slides com a narração. Isto é muito importante para não criar confusões quando estamos a transmitir informação. Portanto, a animação, os elementos do texto, as imagens, os objetos não devem ser apresentados simultaneamente logo no início com a abertura do slide, mas devem ser evidenciados os conteúdos dos vários elementos que apareçam em síncrono com aquilo que está a ser narrado. E, portanto, a sua introdução deve ser feita cuidadosamente e preparada pelo apresentador. A animação deve ser bem estruturada em termos de forma, seleção dos recursos, temporização e posicionamento final de cada um dos elementos. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, modelo de gestão estratégica. Como muitos de vocês sabem, eu tenho uma formação de base em assuntos económicos e tenho exatamente gestão e tenho depois uma formação complementar em ciências de educação, novas tecnologias, multimédia, etc. Se olharmos para este slide, o que vemos é um chapão em que dificilmente nós entendemos o que aqui está. Mas se nós fizermos de outra forma, que é definir qual é a missão, os objetivos, não é? A análise e diagnóstico, definições e escolha de estratégia, planos sectoriais a implementar, sistemas de informação e controle e revisão, execução e controle de tudo aquilo que estamos a fazer. Reparem que já nos aparecem as coisas organizadas de uma forma diferente, estruturada, em que nós conseguimos perceber que há aqui pontos e momentos diferentes no trabalho que estamos a realizar. Mas mais. Ora, se formos falar do ambiente económico geral e do ambiente específico do setor e o diagnóstico interno da empresa, podemos já começar a perceber que há aqui uma análise e diagnóstico que tem três aspectos. Depois, podemos acrescentar ainda a definição de vários cenários, estratégias alternativas e escolhas de estratégia. Aqui temos a definição de estratégias a ter em linha de conta. E, portanto, as estratégias da empresa, do negócio, por áreas funcionais e de vários instrumentos. E, finalmente, vamos ter o quê? Os aspectos relacionados com a implementação e com o sistema de informação e controle global. Vocês reparem que é completamente diferente apresentar isto desta forma do que apresentar um chapão global em que o nosso cérebro não consegue entender mais do que um chapão, se é bonito ou não, e não sei o que mais. Portanto, vamos ter atenção a este aspecto. Animações. O excesso de efeito pode ser contraproducente. Os vários elementos devem aparecer no ecrã de forma sequenciada, conforme vai sendo feita a sua introdução pelo apresentador, e não tudo de uma só vez que se torna confuso. Deve sublinhar-se as ideias-chave dos conteúdos e a mesma sintaxe deve ser aplicada a todos os slides. Importantíssimo tudo isto. Mas cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o tipo e a sobreposição das várias informações que vamos disponibilizando. Isto é outro aspecto, porque muitas vezes a confusão é muita e aparecem coisas sobrepostas sobre outras que só baralha o esquema e não ajuda o formando. O que mais? Sintetize ao máximo o texto exibido. Mais imagens e menos texto. As imagens ajudam muito a perceber-se o que se quer transmitir. Número 4. Use as ferramentas de corte e recorte de imagem e 3D para destacar. Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, temos esta imagem, mas se eu quiser destacar o apresentador que está do lado direito, eu posso cortar isto, mas ainda posso cortar mais. Aparecer desta forma, extremamente evidenciada e sintética. O que mais?
recorte e saliente a imagem. Isto dá muito mais mensagem compacta e funcional. Mas mais ainda, enfatiza a imagem. O que é que nós temos aqui assim? Podemos lhe criar um fundo à volta, mas que podemos ainda fazer muito mais, que é evidenciar totalmente a imagem e fazer o seu reflexo, etc, etc, etc. Bom, e se for um texto em 3D? Bom, se for um texto em 3D, nós podemos ter várias formas de o evidenciar em paralelo, em perspectiva, em vários formatos de 3D. Dê, por exemplo, profundidade à imagem. A imagem, uma esfera, assim, mas se eu quiser, posso lhe dar mais volume, posso lhe dar mais profundidade. Ok? O que mais? Bom, o que eu tenho mais é inserir gráficos quando falo de números. Isto é muito importante para ajudar os nossos cérebros a compreenderem o que estão. Por exemplo, fazer assim, através de um gráfico deste estilo, ou ainda poder fazer de um outro gráfico ou outro gráfico ainda. Bom, mais atenção aos ciclos de concentração. As pessoas têm um ciclo de concentração limitado. E essa limitação vai fazer com que, se nós não criamos elementos de captura ou recaptura da atenção, nós perdemos o efeito que estamos a querer, que é a transmissão de informação. Durante a apresentação, os ciclos de concentração médios são de cerca de 10 minutos. Crie aquilo que se chama os ice breaks. Surpreenda o auditório, recupera a atenção dos presentes, etc, etc. Faça isso. É fácil, é que só necessário ser criativo e usar elementos de captura da atenção. Evite o uso excessivo de fontes diferentes e atenção às cores. Reparem que na linha inferior nós temos N fontes e N cores. Use apenas uma ou duas e não mais que isso. As cores da apresentação, o fundo do master slide, os caracteres, etc., devem conter cores em sintonia com a temática da apresentação e tendo em conta os seguintes aspectos. Vamos então ver. As cores induzem emoções e estados psíquicos. Steve Jobs ensinou-nos isto já há alguns anos. Que mais? Algumas cores veem-se mal em certos contextos de fundo ou certas iluminações de salas. É preciso ter atenção e por vezes é preciso testar mesmo em concreto, porque fora desse contexto nós não conseguimos apreender. Os caracteres usados devem ser constantes com o fundo, a forma e na sua cor. Podem ser usadas cores diferentes, mas diferentes níveis hierárquicos de caracteres ou de destaques. Que mais? Os destaques podem ainda ser feitos com bold, negrito, itálico, sublinhado ou ainda em formato 3D. Atenção! As fontes usadas devem ser de tamanho legível. Caractere 10 é muito pequenino, 14 já é um bocadinho melhor, caractere 20 já se começa a ver, caractere 28 é bom e caractere 36 é superior e é bom para títulos e destaques, mas depende da fonte que se está a usar, porque nem todas as fontes exibem o mesmo tamanho para ser legíveis. Textos em caixa alta é mais difícil de se ler. Em caixa baixa é mais fácil. Portanto, tenham atenção a estes aspectos, que também são importantes. As fontes usadas devem ser simples de ler. As fontes sans serif são mais simples de ler do que aquelas que têm o serif. As fontes com serif ou itálico são mais difíceis do nosso cérebro as entender. E em função dos auditórios, use uma sintaxe adequada à linguagem pictográfica que está a ser utilizada, em termos de escrita, de espaços e de movimentos de animação. Tudo isto é importante nas seleções que fazemos para a construção das nossas imagens e dos nossos slides. Use fotos em vez de cliparts. São mais transmissíveis de informação. E os sons?
Os sons podem ser usados com a mudança de slides para salientar algum efeito de texto, imagens ou objetos, mas nas apresentações para estudo podem ser complementadas com a locução de um apresentador. Isto é importante, mas os sons devem haver cuidado na sua utilização de efeitos sonoros para não provocar desconcentração em relação ao que estamos a mostrar. Ora bem, e as imagens? Bom, as imagens são elementos que nos ajudam a perceber as coisas. Se recordarmos bem as imagens, elas são úteis. Mas atenção, elas devem ser usadas com moderação. Moderadamente as imagens ajudam-nos. Quando são em excesso, é como tudo. Bom, nunca pare a apresentação para mostrar outra coisa. Fácil. O que é que você tem que fazer? Insira filmes e sons no seu slide e na sua apresentação e vai mostrá-las integradas. Não precisa estar a parar a sua apresentação para conseguir transmitir isso. Ou então, algo que esteja na internet, basta inserir o URL do site que quer mostrar. É evidente, tem que ter ligação à internet. Confirme se tem ligações à net no local onde vai fazer a apresentação. Use sempre um plano B no caso de isso não acontecer. E crie uma hiperligação para a página que quer mostrar. Isto é muito fácil e tem um aspecto muito diferente quando está a fazer uma apresentação. Que mais? Ora, se quer mostrar uma outra apresentação, tem links que o podem fazer em direto, não é? Mas, atenção, quando, portanto, quer copiar do seu computador para outro, tem que ter muito cuidado porque muitas vezes estes links perdem-se. E então você está a tentar ligar ao link da outra apresentação e não vai funcionar. Teste bem antes. Cuidados ao copiar ou a distribuir a sua apresentação. Muito cuidado. É isto que eu lhe disse e nunca é demais testar. Se precisar de distribuir a informação, use um ficheiro imprimível. Bom, se precisar distribuir a informação, o que é que você tem que fazer? Ou um texto simples, ou gravar em formato PDF, ou o que quiser, para melhor transmitir às outras pessoas. A sua apresentação não é um documento para ser distribuído, por isso não necessita de colocar referências, apenas os autores de outros trabalhos em cada slide. Mas é aquilo que vamos ver nas próximas apresentações e será o testar de todo este trabalho que temos vindo a fazer e ver como é que devemos orientar a nossa apresentação pública. Obrigado pela sua atenção.